tinha segunda oportunidade. Glória a Deus. Permaneça aqui, ó Senhor. Permanece aqui. Glória a Deus. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui, ó Senhor. Permanece aqui. Glória a Deus. Estamos na igreja, papai do Senhor. Bom é você estar no lugar e sentir a presença de Deus, né? Aleluia. Alegrando o recinto. Aleluia. Eu vou estar lendo em 2 Samuel 9. Eu vou para o versículo 11. Eu vou ler o primeiro, aliás, e o 2. Depois a gente vai para o 11, para adiantar. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonathan? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e pedindo que viesse falar com o rei, perguntou: você é Ziba? E ele respondeu, sou eu mesmo, servo. Sou eu mesmo, seu servo. Aí lá no 11 diz assim: Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra que todos aqui conhecem, né? Que Mefibosete era neto de Saul, né? E quando aconteceu a guerra entre eles, Mefibosete ele foi levado para uma cidade, né, chamada Lodebar. Aleluia. Eu estudando sobre essa palavra, Lodebar, ela se chama terra de esquecimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes nós somos levados para uma terra, né? Porque Deus às vezes ele permite a gente estar em terra de Lodebar. Aleluia. Porque na terra de Lodebar ele forja o nosso caráter. A terra de Lodebar nós sabemos quem somos nós e quem é Deus. Aleluia. Se você quer conhecer verdadeiramente a Deus, você comece a andar no vale. Aí você vai saber quem é você e vai saber quem é Deus. Muitas das vezes, irmãos, é necessário você ir para a terra de Lodebar. Porque na terra de Lodebar você se aproxima de Deus. Aleluia. É na terra de Lodebar onde você conhece o verdadeiro Deus. Aleluia. Que você serve. É na terra de Lodebar que Deus usa alguém para lembrar de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes passamos pelo vale, passamos pelo deserto e achamos que vai morrer. Mas não vai não, isso é Deus tratando comigo e tratando com você. Aleluia. Porque é necessário, irmãos, a gente passar pelo vale. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê quando aquele povo saiu da terra do Egito, que ele foi levado para onde? Ele já foi levado para a terra prometida? Não, eles tiveram que passar pelo deserto. Aleluia. É necessário passar pelo deserto. Aleluia. É necessário passar pelo
pelo deserto, é necessário passar pelo vale, é necessário passar pela cova dos leões. Aleluia. Mas quando você vê toda essa trajetória, nenhuma delas Deus esqueceu de nenhum deles. E Ele também não esquece de mim e de você. Aleluia. Muitas das vezes a gente pode até questionar: Senhor, mas o Senhor não está te vendo? Se foi Deus que colocou você no deserto. Aleluia. E quando Deus leva aquele povo para o deserto, o povo começa a lembrar da terra do Egito. Aleluia. Era só uma passagem. Aleluia. Que durava, era 40 dias, era? 3 dias. Aleluia. Quando a gente começa a murmurar, Deus continua. Enquanto nós continuarmos murmurando, reclamando, aleluia, você continua no deserto. Mas quando você faz o que é para fazer, que é orar, buscar, aleluia, aproveitar e se encher, aleluia, da presença de Deus, aí Deus começa a trabalhar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que o vale, que o deserto, que as covas dos leões não é para a morte, né? Deus, Ele permitiu Daniel entrar na cova, aleluia, mas fez o leão jejuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Glaucia se encontra a oportunidade. Glória. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Meu amor é real. Salmo, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Está em Salmos, de capítulo 18, o verso 1 em diante, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refúgio. Amém? Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus.
nossa irmã crescer, se encontra com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar em Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência os esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu agradeço a oportunidade. Glória. Glória a Deus. Nossa irmã Maiara, se encontra com oportunidade. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, mestre Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu. Salve do Pai do Senhor. Amém. Até eu ver. Eu vou deixar lá no livro de Salmo 121, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus.
Tu és grande, Ralarata, 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 Ralarata. Nossa irmã Valquíria, antes do mês, louvar, patriotismo e oferta. Os irmãos que não tiveram oportunidade, deixa para a próxima vez aí, vai ter oportunidade, porque a hora da palavra é necessária, né? Glória a Deus. Glória a Deus, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar o 370, eu vou chamar todas as minhas irmãs para louvar mais eu. Aleluia! Bora! Senhor nosso Deus, Tu és santo, Tu és fiel, todo poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, iremos recolher os dízimos de oferta da Tua casa, e o Senhor possa cada vez do pote, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém! Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Oh meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Eu quero agradecer também a todas as irmãs, né? E primeiramente eu cheguei até essa idade porque Deus me pediu. E as irmãs, né, que oraram comigo, choraram comigo, então por isso que eu chamei todas. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso Diácono Rachid agora vai trazer a mensagem. Nosso. Gente. Vai na frente aí, Senhor. Vai na frente. Glória a Deus, aleluia. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato
Mais abençoada a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Agradeço Deus. Aleluia. mais uma vez trazer uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus aqui para a igreja. Amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui e depois eu paro, amém? Tenha um pouquinho de paciência. Aleluia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vou esperar todos se encontrarem. Vai um aviso, segunda carta de Pedro é Novo Testamento, viu? Amém. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não, verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Tem mais precisa de oração? Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, Tu poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado por esta oportunidade. Perdoa os meus pecados no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, nesta noite encontre guarida nos nossos corações, Senhor. Fica conosco. Essa é a oração que eu te faço no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. E a igreja, amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria iniciar fazendo uma breve biografia do apóstolo Pedro. Se você for comparar Pedro e Paulo, Pedro ele escreve 2 cartas e Paulo ele escreveu 13 cartas. Nós sabemos que Pedro era pescador e foi chamado por Jesus Cristo para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Assim como nós também fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Pedro, ele escreve essa carta, essa segunda carta, qual nós lemos na década de 60 depois de Cristo. Naquela época a história é a mesma. Naquela época Roma tinha o domínio de tudo. Um imperador chamado Nero, quem lê história sabe que o próprio Nero incendeia Roma e ele culpa os cristãos a incendiarem Roma. Nessa época o apóstolo Paulo ele estava vivo e o que Nero, a mentira que Nero falou ali,
quem tomou toda a culpa foi o apóstolo Paulo. Então, tanto as cartas paulinas como as cartas pedrinas, elas foram escritas em momentos de perseguição, momentos de sofrimento, momentos me permita aqui a expressão de zombaria. Então, Nero, ele atribui o incêndio aos cristãos. E a diversão de Nero, aquele imperador, ele fazia, irmãos, nós não passamos, ou talvez não vamos passar por um triz que os apóstolos de Cristo passaram. A diversão de Nero era fazer os cristãos de tocha humana. Ele ficava no Coliseu de Roma, juntava os seus seguidores, os seus admiradores, e ele suspendia cristãos em varas e tocava fogo. Essa era a diversão do imperador chamado Nero. E essa carta aqui também, escrita na década de 60 depois de Cristo, foi uma carta também escrita com muita perseguição, porque a igreja primitiva, se fizermos um comparativo, irmãos, da igreja desse século com a igreja primitiva, a igreja contemporânea desse século não vai chegar nem perto da igreja primitiva. Porque se a gente for ler a história bíblica, quando Jesus, ele ressuscita, e ele vai e diz para os cristãos que iria para o Pai e que eles não ficariam órfãos. E quando Jesus sobe aos céus, a perseguição começa. Dê glória a Deus que Jesus Cristo está. Glória a Deus, aleluia. E aí se fala nos dias de hoje num avivamento. Que avivamento? Quem foi que viu hoje em dia um avivamento aqui? Alguém pode dizer? Avivamento houve naquela época em que a igreja foi perseguida e muitos cristãos foram degolados. Ali houve avivamento. Avivamento ele é decorrido de uma perseguição. E que avivamento nós estamos vivendo no século de hoje? Que eu saiba, nenhum. Agora é bem verdade que as manifestações dos dons espirituais estão acontecendo no meio do povo de Deus, mas isso não quer dizer que isso é avivamento. A igreja desse presente século ainda vai passar por muitas perseguições. E aí quem está disposto aqui pode levantar a mão? Glória a Jesus. É difícil, irmão? É difícil. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se vocês quiserem pesquisar como morreram os apóstolos de Cristo, podem pesquisar. Glória a Deus. E aí falamos no avivamento que é inexistente, irmão. Avivamento não é manifestação de dons espirituais. É necessário que o Senhor batize a igreja com dons espirituais, não é verdade? Mas isso não é avivamento. Mas no dia que isso acontecer, vai ser semelhantemente o que aconteceu na igreja primitiva. Perseguições, humilhações, zombarias, e é só uma breve, assim, um parênteses. E aí eu posso aqui recapitular Atos capítulo 7. Quem não conhece a história do apóstolo Estevão, que foi apedrejado? Apedrejado até a morte. Por quê? A igreja primitiva estava sendo perseguida. Ele falou, por amor de mim, Jesus falou, muitos serão perseguidos, até mortos. Amém. É difícil, irmãos. E aí Estevão, ele é apedrejado. Por quê? Porque a igreja do Senhor, quando Jesus foi assunto aos céus, a perseguição começou. E nós sabemos da história. Eles se esconderam, os cristãos ficaram com medo, se escondiam em suas casas, oravam escondidos. Quem hoje aqui ora escondido, irmãos? Está acontecendo isso na igreja de hoje?
Não está. Nós, glória seja dada a Jesus Cristo, que ainda somos livres para orarmos. Porque vai acontecer um dia que a gente não vai poder. E aí não é fato antigo, é verídico e é novo. Cristãos estão sendo queimados vivos na Nigéria. Por causa de quê? Por causa do Evangelho de Cristo, que Ele está voltando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Apóstolo Pedro, essa carta do capítulo 3, ele vai falar da vinda do Senhor. E ele faz um retrospecto, uma lembrança da igreja. Ele começa a falar de Sodoma e Gomorra, que naquela época o pecado estava demais, as transgressões estavam demais, a ponto de o Senhor descer fogo do céu e consumiu as duas cidades vizinhas que nós conhecemos como Sodoma e Gomorra. E lembrando bem mais lá atrás, a respeito da Arca de Noé. E aí, se eu for aqui perguntar à igreja, como foi que Deus acabou aquele mundo lá atrás? Alguém lembra, não? No dilúvio. E aí Pedro, ele começa a fazer uma exposição lá no início de tudo. Que Deus, na sua ira, na sua revolta, ele manda um grande dilúvio, que foi águas torrenciais e encobriu o maior monte naquela época. Só que aí Pedro, ele descreve algo diferente e assustador. Esta palavra é para nós, igreja do Senhor, aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E aqui Pedro, ele vai falar de vigilância. Vai falar da esperança. Que nós devemos esperar no Senhor. Aí ele vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe por que Pedro está dizendo isso? Porque Deus, ele não está preocupado ou paralisado em tempo ou espaço. Porque Deus, o nosso Deus, ele é infinito. Glória a Deus. Nele não se encontra fim. E ele é eterno, eternamente Deus, para sempre Deus, único Deus aqui nesta glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vou ler aqui alguns versos aqui. A igreja pode dar glória ao Senhor, que Jesus ele está voltando. Amados, Pedro falando para a igreja: amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero,